Ok, Boa noite, pessoal. Eu, José de Arimateia, Verena e Luana, somos alunos do curso de Pedagogia. Nós iremos apresentar um trabalho denominado Cantar e Contar, a música e o ensino das linguagens na educação infantil. Nós estamos na UFRN, no Centro de Educação, somos alunos do curso de Pedagogia. A nossa disciplina é Ensino de Matemática 2. O docente é o professor Fred e os alunos são José de Arimateia, a colega Luana e Verena. Pode passar, Luana, por favor. Pessoal, a sequência do nosso trabalho, ela segue esse sumário: a introdução, a contextualização, a proposta, o projeto e as referências. Pode passar, Luana, por favor. Na introdução, a gente vai explicar o que é, para ensinar o que, onde, por quê, a quem, como, quais as estratégias. Pode passar, colega Luana. Pessoal, o nosso trabalho ele versa sobre o ensino da matemática, da língua portuguesa, numa perspectiva musical, ou seja, utilizando como suporte a música para ensinar essas disciplinas, esses tipos de linguagens a crianças da educação infantil. A nossa Boa noite. A nossa proposta surgiu, Luana, só um minutinho, tá bom? Eu vou contextualizar aqui. A nossa proposta surgiu porque nós observamos uma grande dificuldade, tanto para os alunos quanto para os professores, lidarem com esses conhecimentos de matemática e de língua portuguesa na educação infantil e, por vezes, durante todo o percurso do aluno. Geralmente, os alunos reclamam que as disciplinas de matemática e língua portuguesa são disciplinas chatas, são disciplinas entediantes, não são interessantes, e a gente quer provar justamente o contrário, que a disciplina de língua portuguesa ela pode ser uma disciplina fascinante, porque ela, assim como a matemática, fazem parte do nosso dia a dia, estão no nosso cotidiano. Por isso que a gente pensou em usar a música como suporte para tornar esse ensino mais agradável, mais próximo da realidade do aluno. Pode seguir, Luana. Boa noite. Hum, Boa noite. Então, a proposta, ela segue as diretrizes da BNCC, né? Na educação infantil, elenca, a BNCC elenca os direitos de aprendizagem e desenvolvimento para essa etapa, né? Que estão entre eles o conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. Além disso, ele estabelece os 5 campos de experiências, certo? Que as crianças da educação infantil devem atravessar por essas experiências. Eles destrincham entre o eu, o outro e nós, corpo, gesto e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Marcante no nosso projeto, o campo de experiência mais marcante que vamos trabalhar
é o campo de traços, sons, cores e formas. Porém, não se pode trabalhar somente em um campo de experiência, porque tudo está interrelacionado, de forma interdisciplinar, de forma na interação social com o eu, com o outro, com nós. Então, não dá para separar os campos de experiências em atividades. Eles vão ser atendidos pela proposta como um todo. Por exemplo, tratando dos traços, sons, cores e formas, o que a BNCC, de certa forma, ela prescreve é que as crianças elas devem conviver com diferentes manifestações culturais, artísticas e científicas, locais e universais, para que essas situações de aprendizagem favoreçam o desenvolvimento estético e crítico, o conhecimento de si mesmos, dos outros, da realidade que as cerca, o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da expressão pessoal das crianças. Então, nossa proposta ela traz situações de aprendizagem para que essa parte do desenvolvimento seja, de certa forma, atingida. Pessoal, nós vamos ver um vídeo que vai tratar justamente dessa temática, da relação da matemática com a música no percurso da história. Isso comigo, isso comigo. O que mais? Uma jornada pelas maravilhas da matemática. Matemática, isso para intelectuais. Intelectuais? Espere um pouco, Donald. Você gosta de música, não gosta? Sem os intelectuais, não existiria música. Vem cá. Vamos viajar para a Grécia Antiga, para o tempo de Pitágoras, o maior intelectual de todos. Pitágoras, O pai da matemática e da música. matemática e música. Ah, você vai encontrar a matemática nos lugares mais incríveis. Observe. Primeiro precisamos de uma corda. Ei, Estique-a muito e bem. Toque-a. Agora divida ao meio e toque novamente. Ouviu? É o mesmo tom, uma oitava acima. Agora divida esta parte ao meio. Mais uma vez. Pitágoras descobriu que a oitava estava numa razão de 2 para 1. Com simples frações ele conseguiu isto. E a partir dessa harmonia e desses números elaborou a escala musical que é usada até hoje. caramba, a matemática está mesmo dos lugares mais incríveis. Imagine só a empolgação de Pitágoras quando comunicou sua descoberta aos amigos, uma fraternidade de intelectuais conhecidos como pitagóricos. Eles se reuniam secretamente para discutir suas descobertas matemáticas. Só os membros podiam entrar nas reuniões. Todos usavam um emblema secreto, o pentagrama. Vamos ver qual é o assunto de hoje. O que está vendo? Shhh, é um ensaio. Vamos ao ritmo.
Foi, portanto, com esses intelectuais, os pitagóricos e suas fórmulas matemáticas, que surgiu a base da nossa música de hoje. Olha, você não... Bem, pessoal, como podemos observar, a relação da matemática com a música, ela é antiga e ela permanece, porque a música, ela é uma construção matemática. Por isso se torna viável o ensino da matemática através da música, assim também como o ensino da linguagem. A gente agora vai fazer uma contextualização de como foi que se deu esse projeto desde o seu surgimento. Então, tudo inicia com o semestre 2020.1. A ideia é que, nesse contexto de pandemia, surgisse um método para o ensino de matemática para os alunos que estão nas suas casas de quarentena. Então, esse projeto ele foi pensado para o ensino da matemática e da língua portuguesa numa perspectiva remota, porque a música, assim como a matemática e a linguagem, elas fazem parte da vida das pessoas. Elas estão no cotidiano, estão em casa. A gente vive cercado por ritmos, por sons, por linguagem. A gente só precisa aprender esses sons, sobretudo de uma maneira sistemática, não é? Lembrando que a linguagem ela também é feita de sons. Então, assim, inicia o semestre, surge essa proposta de um projeto para o ensino de matemática em casa, ideia do professor Fred, que é o nosso professor da disciplina, e se justifica justamente porque a gente precisa transmitir esse conteúdo para o aluno que está na sua casa e a gente precisa fazer isso de uma forma dinâmica e interessante para o aluno e também viável do ponto de vista da logística, que ele tenha acesso a materiais para desenvolver e construir esse aprendizado. Então, assim, houve a retomada das aulas numa perspectiva do ensino remoto, não é, devido ao isolamento social e à pandemia do Covid-19. E aí surge o início do projeto de ensino da matemática e da língua portuguesa nessa perspectiva, por ser viável para os docentes e também, sob o nosso ponto de vista, para os alunos.
Bom, a proposta da disciplina de ensino de matemática, ela está voltada para as metodologias de aprendizagem ativas. Perdão, metodologias ativas de aprendizagem. Dentre as metodologias, temos a proposta da aula invertida, a gamificação e dos projetos. A escolha, né, do professor direcionou-se para a aprendizagem baseada em projetos, que traz muitos benefícios no ensino, inclui as crianças em dinâmicas, em situações de aprendizagem, de maneira lúdica, prazerosa, estimulando o aprendizado das crianças, a criatividade, a autonomia, a interação social. Então, esse projeto vem para romper com o ensino tradicionalista, digamos assim, e trazer uma proposta mais criativa, mais inovadora, mais engajada com o lúdico. Então, antes da gente apresentar as aulas oficinas, a gente tem que esclarecer como é que o projeto ele se desenvolveu, como é que ele foi planejado, certo? As aulas, elas não acontecem, digamos assim, elas acontecem no ensino remoto, certo? Mas são crianças da educação infantil, elas não têm tanta autonomia quanto um adolescente. Então, a aula não começa só naquele dia que ligou a videochamada, ela já começa previamente com os familiares e responsáveis que vão assistir essa criança. Então, a intenção é que a rotina escolar seja implantada no ensino remoto. Por isso que os combinados da sala de aula, eles vão se refletir também no ensino remoto, para que as crianças voltem a ter uma rotina escolar mesmo dentro de casa. E os pais ou responsáveis, eles são o apoio, o ponto de apoio dos professores, certo? E nesse ponto de apoio, os professores, eles vão informar as atribuições e até discutir com os pais quais seriam as atribuições deles, pais responsáveis, durante esse ensino remoto. Por isso, um cronograma e um breve resumo das aulas oficinas são disponíveis para os apoios, para que ele organize as ferramentas da aula, disponha para a criança os materiais de maneira fácil, de fácil acesso. E antes disso, os professores, nós como professores, fazemos uma pesquisa com eles para conhecer o contexto de acesso à música. Que tipo de música essa criança escuta? A música, não só a música, mas antes mesmo da música, os sons que ele percebe em casa, na rua, na escola, na praça, no supermercado. Então, antes da gente desenvolver, a gente faz essa pesquisa para saber qual é o acesso que a criança tem à música em si. E o tempo estimado para o projeto são 4 semanas, para 4 oficinas que exigem atividades preparatórias, então são as atividades prévias, e as atividades posteriores à aula remota. Então, o cronograma, só para a gente se orientar, no primeiro dia, nomeamos como Desconstruindo as Noções Musicais. No segundo dia, Meus Dedinhos Têm Vida. No terceiro dia, Que Som é Esse? E no quarto dia, finalmente, Aprender Brincando. Ari, quer falar? Então, vou começar. O primeiro dia, lembrando que a educação infantil, as crianças são totalmente visuais. Então, tudo que o professor vai ensinar, ele tem que estar mostrando na videoaula, certo? E nesse dia, a gente vai procurar saber o que elas conhecem de música, para que possa desenrolar o projeto em si. Nesse primeiro momento, as crianças vão
a proposta tende a atingir os seguintes objetivos elencados de acordo com a BNCC, que seriam oralizar as ideias sobre som e música, utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais, reconhecer as qualidades do som, intensidade, duração, altura e timbre, utilizando-se em suas produções sonoras e ouvir músicas e sons. Por último, expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências por meio da linguagem oral e escrita, uma escrita espontânea, de fotos, desenhos e outras formas de expressão. Nesse momento, desse desenrolar deste dia, o que acontece? Os professores, nós como professores, mostramos às crianças, através de vídeos, né, de imagens, como dos objetos que eles têm acesso em casa. Por exemplo, os sons produzidos com uma colher em uma tampa de uma panela, em um copo de alumínio, uma garrafa com grão de feijão, colheres de plástico, talheres comuns, vasilhas de plástico, caixas, baldes, chaveiro, até uma caixinha de remédio, a gente vai estimular, vai, de certa forma, provar para a criança que a música não está presente somente nas músicas que eles escutam em CD, MP4, em rádio, em YouTube, né? Os sons que são produzidos por esses objetos também constroem a música. Pessoal, é importante trabalhar essa questão musical desde cedo com as crianças e fazendo distinção entre música e barulho. Barulho pode ser qualquer movimento sonoro. A música, ela é o som organizado, sistematizado matematicamente. Então é importante, desde a educação infantil, mostrar para a criança essa diferença. Pessoal, a gente pensou como uma estratégia inicial para ensinar matemática, ou pelo menos apresentar os números para as crianças, os dedinhos das mãos. Por quê? Porque os dedos fazem parte do corpo da criança. As crianças têm acesso aos dedos, então podem utilizá-los para fazer cálculos, sejam eles musicais, sejam eles dos fonemas, sejam eles dos compassos. Então, os dedinhos das mãos, eles podem ter, nesse primeiro momento, um papel primordial, que é ensinar para ele as primeiras noções sobre os números cardinais, não é? Então, a partir dessa perspectiva, a gente começa as dinâmicas para o ensino da matemática. Então, neste segundo dia, a temática do dia refere-se aos dedinhos, como a Ari falou, certo? Para que eles percebam, né, a música presente na música, Os Dedinhos, que foi lançada por Eliana, certo? A proposta também tem a intenção de confrontar gerações, porque as crianças, elas não têm, nessa faixa etária, elas são bombardeadas por várias músicas, por vários canais no YouTube,
com músicas atuais, certo? Mas essa música, ela particularmente, ela deve ter uma participação especial na formação dos pais e os responsáveis que estão acompanhando essa criança. Então, a criança, ela vai perceber que seu familiar, ele conhece essa música, Os Dedinhos, e também vai começar a perceber que aquele adulto um dia foi criança. Porque a criança, ela pensa que o adulto é adulto, sempre foi adulto. Ela não consegue perceber que ele um dia foi criança, certo? Nesse segundo dia, a gente tem a intenção de atingir os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC, que são utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais, reconhecer as qualidades do som, intensidade, duração, altura e timbre, utilizando-as em suas produções sonoras e ouvir músicas e sons, expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências por meio da linguagem oral e escrita, ou de outros tipos de linguagem, como fotos, desenhos, levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, relacionar números às suas respectivas quantidades, relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história dos seus familiares e da sua comunidade. Pessoal, é interessante observar que essa música ela tem uma perspectiva muito interessante, porque ela é muito bem compassada. Então ela tanto trabalha a matemática, como ela trabalha os fonemas, as letras, as sílabas e também os números, porque ela é bem compassada. Então ela diz mais ou menos assim: os dedinhos, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão. Então é fácil trabalhar porque essa música ela apresenta uma cadência muito bem definida, onde é possível contar os compassos de uma maneira muito clara, juntamente com as crianças, onde é possível contar as sílabas, onde é possível também contar as letras e os sons que as mesmas representam. Por isso que a gente partiu dessa música, Os Dedinhos, por causa desse compasso, dessa sistematização e dessa clareza musical. Sim, uma coisa que a gente esqueceu de comentar é que as videochamadas, né, serão feitas em grupos pequenos, certo? Para que a aula seja mais produtiva, porque não adianta os professores estarem numa videochamada com 20 alunos da educação infantil, isso seria bem complicado, então seriam divididos em dois grupos para que ela pudesse dar atenção, eles pudessem dar atenção com maior qualidade para as crianças, né? E ver o desenvolvimento das crianças. Nesse dia, as crianças também serão orientadas pelos apoios a apresentar os instrumentos musicais, certo? Que eles encontraram dentro de casa, como no dia anterior, as colheres, potes de plástico, panelas, garrafas, para produzir os sons, diferenciando, como a Ari falou, entre som e barulho, e perceberem na prática a sinfonia existente nos diversos sons. Então, neste dia, a gente canta a música Os Dedinhos, sendo acompanhada pelos instrumentos que as crianças apresentaram. E, como a Ari falou, essa é uma música muito compassada. Então, trabalha muito ritmo e as crianças começam a perceber a parada da música. A sintonia entre os fonemas, a separação silábica e
a própria separação matemática. Pessoal, lembrando que os alunos eles tanto vão poder construir os seus próprios instrumentos musicais a partir de objetos do dia a dia. Por exemplo, uma caixa de papelão, quando você pega uma colher que bate nela, ela se torna um instrumento musical, ou pode se tornar, ou qualquer outro material que seja sonoro. Então as crianças elas terão essa criatividade de montar os seus próprios instrumentos, ou elas poderão utilizar qualquer objeto. Poderão, por exemplo, pegar duas sandálias e ficarem batendo uma nas outras. Se não quiserem usar instrumentos, podem fazer o ritmo com as próprias palmas das mãos. Então, tem essa flexibilidade. O importante é que as crianças elas se motivem a participar, ou criando os seus instrumentos, ou utilizando algum material que possa produzir som. E importante também é criar na criança a ideia de organização, de disciplina, de tempo. É isso o que propõe esse ensino, é educar a criança, é fazê-la perceber que a música é algo organizado, é algo organizada, né? Assim também a linguagem. Então, essa é a perspectiva. A música, ela disciplina o cérebro, ela disciplina o espírito, ela ensina a criança, ao educando, a ouvir, a prestar atenção. Senão, a apreciação musical não acontece. Seguindo o que Eri falou, nesse momento que a criança está apreciando a música em si, ela também está cantando junto com os professores, e a ideia é que elas usem os dedinhos, certo? Para cantar a música e perceber a sintonia. Os dedinhos, na hora que ela faz, apontando os 4 dedinhos da mão, os 5 dedinhos da mão, os dedinhos, abrindo a mão fechada, começando pelo indicador e seguindo. Os dedinhos, apresentando os quatro dedinhos para compassar. E elas vão percebendo a sintonia e as paradas musicais. Aqui a gente tem um exemplo do que foi dito, porque essas aulas elas serão sistematizadas com materiais de apoio, como esse que vocês estão vendo, desenhado pelas nossas colegas. Então, esses materiais eles serão o suporte para o conhecimento que serão transmitidos. Então, observemos esses exemplos aqui. A gente tem um verso da música, né, no primeiro exemplo, e a gente tem o compasso, não é? O compasso quaternário, dividindo esse verso em 4 partes. Então, é isso que a gente vai explicar para as crianças. Mostrar que em cada compasso desse, a gente tem uma sequência matemática e a gente tem também uma sequência linguística, bem distribuídos, bem ordenados. O interessante dessa proposta também, pessoal, é poder mostrar para as crianças que a linguagem e a matemática, elas podem trabalhar juntas. A criança, ela não vai perceber que essas linguagens, elas são separadas, mas elas vão poder estudá-las simultaneamente, podendo fazer relações práticas e objetivas.
não é? Porque ela vai poder contar as sílabas praticando a matemática, ao mesmo tempo que ela vai poder perceber que essas sílabas e também essas letras, elas têm sons, que são os fonemas. Então, ela tem, por um lado, a possibilidade de trabalhar a matemática, de contar as sílabas, de ver quais sílabas, quais letras vão separadas, quais letras vão juntas formando sílabas, não é? Então, ela vai ter a ideia de organização, de sistematização, tanto da matemática quanto da linguagem. Meus dedinhos, onde estão? Meus dedinhos, onde estão? Aqui estão, eles se saúdam. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Meus dedinhos, onde estão? Aqui estão, eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão. Pessoal, é possível. Continuem sem problemas. Não tem problema, não. Luana, compartilhe de novo a tela e siga onde vocês ficaram. Não tem problema, não. Fiquem tranquilos, não fiquem nervosos, tudo tranquilo. Não, não tem problema. A gravação continua. E aí, de novo, façam compartilha da tela, da apresentação. Está ouvindo, Ari? Eu estou ouvindo, professor. Estou ouvindo sim, estou aguardando a nossa colega Luana compartilhar a tela aqui com a gente, para a gente continuar. Ok. Eu tenho a apresentação, só que está aí está de novo. Tranquilo, então. Pode continuar, não tem problema não, essas são coisas que acontecem. E aí você continua. Pronto, voltando, então, o terceiro dia sempre é uma sequência, né, do que aconteceu no dia anterior, sempre sendo contextualizada, retomada pelos professores, né, para que as crianças relembrem, né, e sempre visual, né. O terceiro dia, ele é nomeado Que Som é Esse? E as ideias, os objetivos de aprendizagem, conforme a BNCC, serão atendidos, estão entre expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências por meio da linguagem oral e escrita, de fotos, desenhos e outras formas de expressão, utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais, né? Percebendo a música presente nesses objetos, expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura,
criando produções bidimensionais e tridimensionais, lembrando que o apoio, os familiares e os responsáveis, eles são responsáveis por dar essa estrutura para a criança participar da atividade remota. Reconhecer as qualidades do som, intensidade, duração, altura e timbre, utilizando-as em suas produções sonoras e ouvir músicas e sons, relacionar números às suas respectivas quantidades. Então, nesse dia, como a Ari falou, as crianças vão ter a oportunidade de construir, através de objetos, através de materiais recicláveis, produzir instrumentos musicais, né, como esses vistos na apresentação. Sempre percebendo, sempre estimulando nessa fase o aspecto visual, o tato, a experiência de criar e de perceber os sons presentes nos objetos. Pessoal, é muito importante isso que a Luana falou, a questão de manipular os objetos. Nesse sentido, a gente enfatiza nesse projeto a perspectiva da reciclagem de materiais para a confecção dos instrumentos musicais. Houve um tempo, não muito distante de nós, em que as crianças elas não tinham acesso a todo esse aparato tecnológico que temos hoje. Então, os jovens, as crianças, eles confeccionavam os seus próprios brinquedos, inclusive instrumentos musicais. Eu brinquei muito criando instrumentos, fazia bateria de caixas, de latas, enfim. Essa é a ideia, que aquele objeto que ia para o lixo, aquela garrafa que, por exemplo, poderia até cair em um bueiro, ela seja utilizada para a confecção desses instrumentos musicais ou sejam usadas como instrumentos musicais. Então, essa questão da reciclagem, trabalhar isso na criança, não é de que alguns materiais eles precisam ser reaproveitados para que a gente não destrua num ritmo cada vez mais acelerado o meio ambiente. A gente precisa aprender a reutilizar os materiais que são extraídos da natureza, não é? Então isso vai criando na criança uma percepção de que os materiais eles podem ser reaproveitados e eles podem ser reaproveitados para produzir coisas boas, conhecimentos, sons, novos objetos, ressignificar a vida, ressignificar a existência. Isso é muito importante trabalhar na educação infantil. Nesse momento da construção dos sons, também é importante relatar que, na hora que produz o som, né, as crianças vão percebendo se ele é um som alto, se é um som baixo. A Ari que sabe explicar mais sobre essas nomenclaturas de música, mas se o som é curto, demorado, então eles vão percebendo e criando sendo estimulados a fazer uma crítica, uma reflexão sobre os sons que estão produzindo, né? E diferenciá-los, né? Uma percepção estética, não é, Luana? Isso, esse nome mesmo. E esse é justamente o objetivo do projeto, é fazer com que as crianças observem na música um elemento estético. Inclusive, a música, ela tem essa acepção de estética, de beleza. E a gente sabe que, para a matemática, a beleza, a estética, é a perfeita proporção ou proporcionalidade entre as formas. Então a criança ela precisa começar a observar isso, não é? Que alguns sons eles são mais graves, outros são mais agudos. Então, por exemplo, uma caixa de papelão ela vai fazer um som um tanto mais grave do que uma colher batendo sobre uma tampa de alumínio, que fará um som mais agudo. Esse som ele pode ser
longo ou ele pode ser um som curto, e isso se relaciona diretamente com a linguagem, não é? Porque linguagem é som. Então, trabalhar essas questões com a criança é de extrema importância, não é? Mostrar a relação que existe entre as formas dos materiais para produzir som. Este último dia, o quarto dia, tem o nome de Aprender Brincando, porque é uma referência à música produzida por nosso colega, nosso compositor, certo? Que será trabalhada como uma culminância desse projeto em si. Então, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento desta aula são utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais, reconhecer as qualidades do som, intensidade, duração, altura e timbre, utilizando-as em suas produções sonoras e a ouvir músicas e sons, utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente, em brincadeiras, cantadas, canções, músicas e melodias. Só um minutinho para poder passar a música. Lembrando, pessoal, enquanto a colega coloca música, que a ideia é essa, é que a criança aprenda brincando, de forma que esse aprendizado se torne algo natural e a criança ela vá quebrando essa resistência de que matemática, de que língua portuguesa são disciplinas difíceis, são disciplinas chatas e distantes da realidade do aluno. A gente quer provar exatamente o contrário, que a matemática, que a linguagem, que a música, ela faz parte do nosso dia a dia, que não pode ser difícil porque ela está no nosso cotidiano, não é? A gente tem que, como falou a nossa colega Luana, desconstruir essa ideia, não é? De que estudar matemática não é uma coisa agradável. Não, é o contrário. A gente pode estudar e aprender matemática brincando. Vamos brincar com as palavras, a matemática e a música, porque brincando a gente aprende a ser criança e ser gente com a música, a harmonia, com a matemática, o dia a dia, com a linguagem se comunica e nesse ritmo segue a vida. Vamos brincar com vamos brincar com as palavras, a matemática e a música, porque brincando a gente aprende a ser criança e ser gente com a música, a harmonia, com a matemática, o dia a dia, com a linguagem se comunica e nesse ritmo segue a vida.
Pessoal, enquanto Luana apresenta novamente a tela, essa música Aprender Brincando, ela foi composta, inspirada nessa disciplina. Eu nunca tinha composto uma música infantil na minha vida e nem pretendia e nem achei em algum momento da minha existência que fosse capaz de fazer isso. Mas a disciplina Ensino da Matemática 2, ministrada pelo professor Fred, ela me inspirou, né? Ela meio que me obrigou a criar uma música para a disciplina. E eu fiz exatamente uma música com esse título, Aprender Brincando, porque como a Luana falou, o aprendizado na educação infantil, ele tem que ser um aprendizado muito pragmático, não é? Ele tem que ser um aprendizado colorido, instigante, alegre. Então, as crianças, quando elas aprendem brincando, elas estão de fato sendo criança, aprendendo e se desenvolvendo. Essa é a ideia. Então, aqui a gente vê novamente a ideia de compasso, não é? Onde a gente tem aqui a divisão dos versos formando compassos. E isso a gente vai explicando para a criança. Não é que cada parte da palavra é uma sílaba, assim como cada parte da música é um compasso. Observam a relação? A gente vê aqui no exemplo, no primeiro verso, vamos brincar. Então a gente tem aqui um compasso, né? Um compasso quaternário, e a gente tem aqui duas palavras divididas em 4 sílabas que a gente pode ir explorando com as crianças, a gente pode fazendo outro tipo de divisão, por exemplo, dividir as sílabas. Quando a gente divide a sílaba, o que é que nos resta? Nos restam as letras, e as letras contêm som, que são os fonemas, não é? Que vão ser representados na música por essa divisão que a gente chama de compasso. Então, brincando com as crianças, a gente vai introduzindo esses termos. Ninguém vai dar aula explicando o que é compasso, o que é timbre, o que é altura para uma criança que está na educação infantil, não é verdade? A gente vai conversando com a criança e na conversa, naturalmente, a gente vai explicando isso para ela, introduzindo os termos e mostrando para ela como é que isso acontece na prática, levando-a a compreender naturalmente. Então, aqui a gente traz as reflexões do desenrolar do projeto, né? Para que esse projeto, de fato, fosse organizado para atender os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil voltados para a matemática e a língua portuguesa, as linguagens, né, de expressão, trazendo os benefícios e as contribuições que a música, nessa faixa etária, faz com as crianças, com o seu desenvolvimento. Esse poema de Drummond de Andrade é só uma questão de reflexão. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Então, tivemos várias dificuldades durante o projeto, questões de saúde, questões de estar ambientados às tecnologias para poder gravar. Estamos com o apoio do professor para poder gravar essa apresentação.
Mas durante todo o projeto a gente refletiu e discutiu sobre as contribuições, de fato, da música para as crianças. E sugerimos que os futuros pedagogos, eles pensem de maneira pragmática no uso da música, não só na educação infantil, mas no desenrolar do desenvolvimento da criança, do adolescente, do adulto, que torna a aprendizagem muito mais dinâmica, mais lúdica, mais prazerosa, estimulando a autonomia das crianças, principalmente nessa faixa etária, né? Que eles estão aprendendo a ser autônomos, a perceber o seu corpo, a perceber o outro, a perceber ele próprio, né? E Ari, quer falar alguma coisa? Eu quero complementar com esse quadro que você colocou do lado. Realmente, se o aluno conseguir enxergar possibilidades onde o mundo inteiro disse que não existiam, o professor cumpriu finalmente a sua missão. Eu, enquanto professor, eu me deparo com a dificuldade dos alunos e também com a minha dificuldade em transmitir a minha disciplina de uma maneira que os alunos eles se interessem, que eles gostem, que a disciplina faça parte da vida deles de uma maneira agradável. E eu sei que é muito difícil isso acontecer, porque muitos desestímulos esse aluno ele já teve ao longo da sua formação. Eu falo no meu caso que leciono para o ensino fundamental anos finais. Então ele já foi desestimulado por algumas práticas, não é que não se mostraram talvez muito eficientes, por outras práticas que não é estimulante para o aluno, que é entediante, que não traz conexão com a realidade do mesmo. Então o aluno ele já está desestimulado muitas vezes a aprender a matemática, a aprender a língua portuguesa, porque ele não vê relação com a vida. E a música, no nosso entendimento, é justamente esse elo que vai conectar o aluno a essas disciplinas, a esses conhecimentos, porque a música, inevitavelmente, faz parte da vida de todas as pessoas. E todas as pessoas, não importa o gênero musical, o ritmo, as pessoas gostam de música. E a música contém tanto a linguagem quanto a matemática, tanto em níveis básicos, elementares, quanto em níveis profundos. Então, a reflexão da equipe é que a gente pode mostrar para o aluno que existem possibilidades de ele aprender a matemática e a língua portuguesa de uma maneira sistemática, objetiva, séria, mas ao mesmo tempo também dinâmica, divertida, criativa e flexível e alegre, porque a música é alegria. 1 minutinho, por gentileza. Enquanto a colega Luana muda o slide, eu quero dizer para vocês que realmente foi muito difícil confeccionar esse trabalho. Uma pela complexidade do mesmo. Quem está assistindo agora não tem dimensão
do quanto foi difícil produzir esse trabalho, tanto por questões de percalços na vida da gente, de doenças, de questões pessoais, também pela própria complexidade do tema. Envolveu muita pesquisa, muito estudo para a gente chegar nesse resultado. Foi realmente bem ralado. Mas aqui está o resultado das nossas reflexões, dos nossos estudos, das orientações do professor Fred, que foi realmente um grande professor, como é, nos orientando, nos dando suporte. Por isso estamos aqui. Então, a partir de agora, a gente vai apresentar uma outra parte do trabalho que foi pensada inicialmente, mas por questão de inadequação, a gente percebeu que essa parte do trabalho produzida, ela seria inadequada para a educação infantil. Isso foi uma reflexão da nossa colega Luana, e essa reflexão, ela foi bem pertinente, não é? Porque foi feita numa linguagem para um público mais avançado, mas a ideia é a mesma. Então a gente vai só apresentar aqui para vocês rapidamente qual era a ideia inicial. Mais um minutinho. Estamos passando por interferências entre o computador e a usuária. São os problemas gerados pelo ensino remoto, né? As superações que a gente tem que enfrentar. E o computador travou um pouquinho, mas está girando. Só um minutinho. Pessoal, para vocês observarem que não é fácil, não é? São muitos desafios, mas a vida é assim mesma. A gente vai lidando com as problemáticas e vai tentando solucioná-las a partir do momento que elas aparecem. Mas o principal a gente conseguiu, que foi trazer para vocês uma reflexão sobre o ensino da matemática e da língua portuguesa a partir de uma perspectiva musical. Com planejamento, com organização, é totalmente possível, é totalmente viável e muito possivelmente haverá uma aceitação, porque os alunos eles passarão a perceber que tanto a música quanto a linguagem, assim como a matemática, estão presentes na nossa vida de uma maneira muito marcante e que não se pode em nenhum momento se desconectar desses conhecimentos. Por isso a importância de estudá-los. E uma prova disso é a música, que envolve tanto a matemática quanto a linguagem. Nessa perspectiva que essa reflexão ela pode servir de suporte para futuros pedagogos e pedagogas. E só uma questão enquanto ele gira aqui, é que interessante que a música ela é apontada na educação infantil, mas no desenrolar, né, na PNCC e nos outros planos, no desenrolar do ensino fundamental e ensino médio, ela não aparece mais como um campo de experiência, com situações de aprendizagem que possam aperfeiçoar, né, o desenvolvimento do educando. É só mesmo uma reflexão que eu faço. Muito bem observado, Luana. Isso me parece uma coisa pertinente. A gente observa que a partir do ensino fundamental 2, a música parece que ela sai de cena, não é? Ela fica restrita muitas vezes a alguma letra de música, a reflexão sobre
algum tema que alguma música, porventura, traz, ela deixa de ser utilizada como suporte. E talvez por isso a, a prática do ensino da matemática e da língua portuguesa seja, em alguns momentos, tão criticadas por alunos. Fica também a reflexão sobre desenvolver novas estratégias de ensino e aprendizagem, como a proposta do professor Fred, do ensino baseado em projetos, porque isso vai quebrando a monotonia, a rotina das aulas e vai abrindo novos espaços de reflexão e de atuação, tanto para professores quanto para alunos. Vocês estão vendo minha tela? O que está aparecendo na tela? Não está aparecendo imagens, Luana, está aparecendo só um nome. Você está compartilhando sua tela com todos os participantes, mas não está aparecendo imagens. E agora? Eu vou mudar. Isso, agora tá, realmente, tá aparecendo. Isso, tá aparecendo. Tá, Então, tava, Ari, você explica, porque eu estou usando o celular, tá bom? Aí eu vou tudo bem, voltar para a tela, tá bom? tá bom, tudo ok. Pessoal, é o seguinte, esse trabalho foi uma ideia que surgiu pelo fato de eu ser músico amador. Então, eu já venho trabalhando com música há algum tempo, então eu percebi que poderia ser uma opção para o ensino de matemática e língua portuguesa na educação infantil. Só que, como eu não tenho experiência com educação infantil, eu desenvolvi algumas ideias um pouco mais avançada para esse público. E aí a nossa colega Luana, refletindo, ela disse, Ari, a gente precisa fazer algumas adequações. Então, esses próximos slides, eles vão tratar justamente dessa ideia inicial. O trabalho mesmo se encerrou com a participação da Luana lá na reflexão do poema de Carlos Drummond de Andrade. Mas para que vocês tenham uma ideia de que o trabalho ele é coeso, ele é coerente, não é que ele partiu de uma ideia original para o ensino de língua portuguesa e matemática na educação infantil, mas que depois se mostrou inadequado. Então a gente vai apresentar para vocês, para que vocês percebam que o trabalho desde o início versava sobre música e ensino de matemática e língua portuguesa. Pode passar, Luana, por favor. Então, pessoal, a ideia era trabalhar com a numeração decimal, não é trabalhar os 10 números desse tipo de numeração. Pode passar, Luana. A ideia também era usar a música Os Dedinhos para trabalhar os números cardinais, usando justamente os dedinhos das mãos. Pode passar, colega, por favor. Então, aí a gente tinha essa dinâmica, né, de trabalhar com eles, para que servem os dedos das mãos, que tem muitas utilidades. Se a gente observar no dia a dia, cada dedo da mão tem uma utilidade específica, e nessa perspectiva a gente já ia trabalhando tanto a linguagem quanto a matemática, porque a gente ia fazendo cálculos.
Pode passar, colega, por favor. Então, a música Aprender Brincando, que a nossa colega Luana já apresentou para a gente, não precisa mais apresentar, que foi a música que compus especialmente para o trabalho. Aqui também a música Meus Dedinhos, que também toquei ao violão só para o nosso trabalho mesmo. E aqui, pessoal, a gente tinha pensado em algumas oficinas, né? Então, contando os dedinhos, onde a gente ia trabalhar com o conhecimento dos números cardinais a partir dos dedinhos das mãos. E a metodologia era fazer operações matemáticas utilizando os dedos das mãos e contando ao mesmo tempo letras e sílabas das palavras das letras das músicas. E a participação viria com a avaliação viria com a participação do aluno. E aí, na outra oficina, que seria para o ensino da linguística, da língua portuguesa, a gente começaria apresentando as letras do alfabeto, trabalhando a ideia de letra e fonema. E aí a gente criaria, para essa oficina, uma dinâmica chamada dinâmica das sílabas e das letras. Nessa atividade, os alunos eles fazem análises, né, através da contagem das letras e das sílabas móveis, numa perspectiva móvel. A gente confeccionaria essas letras, essas sílabas, por exemplo, em cartolina ou em algum outro material que pudesse se mover para que os alunos pudessem construir e desconstruir sílabas, palavras, sequências numéricas e etc. Aí tem um exemplo aí da dinâmica das letras e das sílabas, como já expliquei para vocês. Pode passar, colega, por favor. E aí, pessoal, vem a ideia também de associar esse ensino da matemática e da língua portuguesa com os compassos musicais, né? Que temos aí os mais conhecidos, que são o binário, o ternário e o quaternário. Então, a gente trouxe aqui alguns exemplos para vocês aqui de um compasso ternário, como na música Parabéns para Você. Ou então, quando o professor Girafales está zangado, né, que ele diz tá, 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 criando aí um compasso quaternário. E aí, por último, a gente tinha a oficina Aprender Brincando, não é? Que é apresentar os ritmos musicais e ensinar letras, sílabas, números e operações matemáticas a partir da confecção dos próprios brinquedos. E aí a música Aprender Brincando, que a nossa colega já apresentou para a gente. Pode passar, colega, por favor. Pode passar para o próximo. O último dos slides era para finalizar, não é só agradecendo mesmo. Então, esse é o nosso trabalho. Eu desde já peço desculpas, porque eu estava muito nervoso. Vocês vão perceber, geralmente eu não sou assim. Eu tenho uma boa desenvoltura para falar, assim, pelo menos eu penso que tenho. Mas hoje realmente eu estava bastante nervoso. Ainda estou, porque eu entendo o tamanho da nossa responsabilidade. Apresentar um trabalho desse para futuros pedagogos e pedagogas é de uma responsabilidade muito grande, que deixa qualquer homem corajoso, nervoso. É isso. Bom, Ari, Luana e Verana, muito, muito, muito obrigado pelo seu trabalho. Acho maravilhoso mesmo. Várias coisas para falar para vocês. A primeira é parabenizar a vocês três pela seriedade, pelo nível de compromisso que vocês mostraram assumindo esse trabalho desafiador, criativo, inovador, perto da cotidianidade das crianças. As slides estão muito bem feitas, artisticamente elaboradas. A sequência de desenvolvimento do projeto muito bem pensada. As oficinas
as atividades propostas para que as crianças desenvolvam o sentido musical, rítmico e, ao mesmo tempo, a linguagem portuguesa, a língua portuguesa, matemática, música. Isso é um projeto interdisciplinar mesmo. Essa parte da história com aquele pedaço, não, do filme do Pato Donald no mundo da matemática, é também muito bem pensado, muito bem colocado. Aí também aparece uma outra característica da interdisciplinariedade do projeto, quando vocês fazem referência, por meio desse filme, a questões históricas. Isso é incomum e muito bom. A composição dessa música original para o projeto também é outro elemento importante a se destacar desse projeto. Na verdade, para mim é uma honra eu poder ter colaborado um pouquinho para que vocês conseguiram fazer esse trabalho, porque, na verdade, com todas aquelas obstáculos, limitações que vocês tiveram, e ao final, qual foi o resultado? Esse projeto maravilhoso, que eu animo vocês que quando tenham oportunidade, vocês desenvolvam na prática, façam um segmento e consigam comprovar em vocês mesmos que quando a gente quer, a gente pode. Eu acho que foi importante, mesmo que ao princípio aconteceram alguns atritos, algumas coisas, por conta da novidade mesma. É uma forma de desenvolver o ensino de matemática que, mesmo que conhecido muito antigamente, ainda não desenvolvido na prática. E vocês conseguiram. Então, parabenizo vocês, agradeço a oportunidade e gostaria que agora, já completada a sua apresentação, se vocês quiserem, falaram pouquinho do desenvolvimento da disciplina, como vocês se sentiram como estudantes, como foi seu processo de aprendizagem de alguma coisa, como vocês se sentiram trabalhando nesse formato remoto que nós tivemos, infelizmente, que usar por conta da pandemia, mas que era uma coisa que nós não podíamos fazer nada, era aquilo que era possível. Então, eu gostaria, para fechar a gravação, se vocês quiserem compartilhar algum comentário geral sobre o desenvolvimento da disciplina, a aprendizagem que vocês conseguiram, alguma recomendação para mim como o docente do curso, enfim, qualquer coisa que vocês quiserem falar para aproveitar que temos a conexão ainda e para dar, digamos assim, um encerramento adequado dessa gravação. Então, vocês com a palavra. Olá, Luana, boa noite. Até ligar a câmera para falar, que eu não gosto muito de aparecer. Mas, assim, esse semestre foi bastante atípico. O ensino remoto foi um obstáculo tanto para o senhor quanto para nós, né? Mas eu acho que respondeu a seguinte questão, que muitas pessoas hoje se perguntam: qual realmente é a função do professor? Somos bombardeados por informações o tempo todo, por vídeos, por acesso a várias informações, a dados,
principalmente a dados sem ser tratados, que a gente faz interpretações variadas. Então, a gente percebe realmente qual é a função do professor, intermediar o aprendizado do aluno, né? Que ele tem acesso às coisas, mas é o professor que vai ajudar ele a trilhar o caminho. E desenvolver projetos fez a gente perceber que o professor é um aprendiz continuamente. Ele está sempre estudando e está sempre aprendendo para poder fazer o seu aluno aprender também. E é isso, professor. É isso que ficou desse semestre. E foi muito reflexivo, foi muito significativo, muito mesmo. Mas acho que com esse sorriso que você está nos dando aí, ao final foi bom, né? Positivo, acredito. Foi? Sim, com certeza, muito significativo. Todos esses obstáculos trouxeram várias reflexões e muito aprendizado para a gente. Ok. E você, Ari, tem alguma coisa para acrescentar? Professor, tenho sim. O curso de pedagogia da UFRN, ele me surpreendeu pela qualidade e pelo nível de exigência da gente, né? Ele é um curso que nos desafia desde o primeiro momento. No entanto, a sua disciplina, ela nos desafiou de uma maneira diferente, onde nós tínhamos por tarefa desenvolver um método para o ensino de matemática. E isso é extremamente desafiador, não é? Porque pela primeira vez, talvez no curso, nós estivemos diante de um desafio de um verdadeiro professor, não é? Que é produzir seu material de trabalho, não é? E instigar os alunos a encontrarem o seu próprio caminho. E isso a gente conseguiu. Eu acho que pela primeira vez eu me vi num desafio onde eu tive que dar conta de uma proposta de ensino de uma matéria muito difícil. Não é fácil ensinar matemática. E isso nos provocou a criar um projeto que suprisse essa demanda, não é? E nos levou a pensar e nos encaminhou para a música. E muito interessante que as colegas, elas não só aderiram à proposta, como elas realmente compreenderam qual é o sentido da música para o ensino da matemática e para o ensino da língua portuguesa. Isso foi muito importante. Então, professor, essas são as minhas palavras. Não é? Essa disciplina, ela deu conta de um desafio gigantesco, que é fazer com que o futuro pedagogo ele assuma essa função, não é? E essa não é uma função simplesmente de reproduzir conteúdo. Essa é uma função para pessoas que pensam com qualidade, com sistematização. E essa disciplina, embora no início ela deixou um pouco de dúvida, talvez em muitos alunos, no final ela se mostrou extremamente eficiente. A sua proposta, eu acho que para nós que estamos nas disciplinas finais de pedagogia, como é o meu caso, ela trouxe uma contribuição assim gigantesca, principalmente nesse novo contexto em que estamos vivendo, porque o mundo não será mais o mesmo. O mundo exigirá novas pessoas, exigirá novos pensamentos, novas práticas, novas iniciativas. Essa pandemia, ela parece que foi uma coisa assim que aconteceu para mudar realmente o mundo, não é? Mudar as nossas atitudes, os nossos posicionamentos diante do mundo. Então, eu acho que mais do que transmitir conhecimentos, nós precisamos pensar em como vamos construir o novo mundo que virá depois dessa pandemia, as novas relações de ensino, de trabalho, de comunicação. E essa disciplina, ela nos obrigou a pensar. Ela me obrigou a produzir uma música infantil
a criar um método de trabalho para ensino de matemática e para ensino de língua portuguesa, que, apesar de eu trabalhar com música, confesso que nunca pensei nesses termos. Então, eu agradeço desde já ao Senhor, não é, por ter tido a competência, a ideia brilhante de trazer uma proposta tão inovadora, e desde o início eu estava muito confiante no seu trabalho, embora alguns alunos estavam talvez um pouco talvez perdidos, né? Talvez um pouco inseguros, né? Diante do tamanho do desafio, mas o Senhor, com muita cautela, muito cuidado, soube conduzir, soube fazer com que os alunos não se dispersassem, não é? Eles continuassem. Isso também foi muito importante, demonstrando não apenas o papel de um professor, mas o papel de um líder, não é? De acompanhar os seus alunos até o final, né? Com competência, com boa educação, com respeito, e isso fez toda a diferença. E culmina com esse trabalho que ora apresentamos ao Senhor, à universidade e aos colegas e a quem porventura precisar. Eu agradeço demais ao Senhor e às meninas que foram tão generosas também, tão esforçadas. Muito obrigado, Ari, muito obrigado, Luana. Eu espero que Verena consiga se recuperar completamente de saúde. Acredito que ela agora está descansando por conta da sua doença. E eu tenho só uma palavra para vocês dois, para ela também. Muito, muito, muito obrigado por me dar a oportunidade de compartilhar com vocês. Com essa apresentação de vocês, eu confirmo que não estava errado em aguardar vocês para fazer a sua apresentação. Tinha sido muito, muito injusto que vocês, com tanto esforço, com tanta dedicação, com tanto estudo, que vocês colocaram para desenvolver seu projeto, vocês não conseguiram fazer seu vídeo, como todo mundo fez. E aí está a prova, aí vai ficar a confirmação de seu trabalho. E agora esse vídeo ele vai ser processado automaticamente pela plataforma, pelo sistema. Ele passa um tempo fazendo isso. Acredito que amanhã será que estará pronto. Eu vou descarregar, vou fazer download para o YouTube e mando o link para vocês olhar primeiro, que todo mundo, e logo libero para o resto da turma, porque vocês também merecem estar aí. Então, muito obrigado mesmo. Espero que vocês agora estejam mais tranquilos. Vocês conseguiram fazer seu trabalho muito bem. Agora podem descansar com calma. E a gente se encontra na próxima sexta. Tá bom? Combinado, professor. Até próxima sexta e muito obrigada mesmo pela compreensão. Boa noite. Tranquilo. Tchau. Obrigado. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.